Livro de Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 5. Pastor, aonde está o livro de Ruth? Está depois de Macabeus. Pastor, tem Macabeus aqui? Você já viu Macabeus na sua Bíblia? Ah, então tá bom. Está entre Gênesis e Apocalipse, está o livro de Ruth, você vai encontrar aí. Ruth, capítulo 1, verso 1 ao verso 5, vamos ler pausadamente, porque eu queria que você prestasse bem atenção nisso aqui. Vai ler, pastor? Então lê. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimelec, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quileon, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Você pode dizer glória a Deus? Levante uma de suas mãos ao céu. Senhor, nós te louvamos e te rendemos graças, porque subimos nessa terça-feira na sua casa para rendermos graças ao Senhor, para ouvirmos a tua palavra. Eu sei que tem gente que chegou aqui nessa noite, quem sabe cansado, afadigado, preocupado. Pessoas que vieram direto do trabalho, pessoas que tiveram um dia tão intenso, tão desgastante, mas romperam todas as barreiras e vieram para a casa do Senhor. Eu me coloco na condição de apregoeiro da tua palavra, como um pregoeiro do teu evangelho. Eu peço que o Senhor abra os nossos corações para ouvir não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir da tua palavra, no nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda Jesus aí, aplauda Jesus. Eu sei que o livro de Ruth, ele é conhecido. Eu sei que você, em algum momento da sua caminhada cristã, com certeza você já ouviu, já leu, já estudou alguma coisa sobre o livro de Ruth. Mas o verso 1, ele começa chamando a nossa atenção, porque ele vai dizer que é um período em que os juízes julgavam. Então, se é o período que juízes julgavam, é no período dos juízes, período de 350 anos mais ou menos. É o período em que os juízes julgavam. A Bíblia diz que Deus levantou 15 juízes. Desses 15 juízes, nós falamos de uma mulher, a única mulher que teve, falamos umas 2 terças para trás, o nome dela é Débora. O texto vai nos apresentar uma história. Essa história ela é conhecida. Elimelec é casado com Noemi e ambos têm 2 filhos. O nome de um é Malom, o nome do outro é Quilion. Diga comigo, Malom e Quilion. Essa família mora em Belém de Judá. Mora onde? Não, aonde que eles moram? Belém de Judá. A informação que eu tenho no verso 1, que a Bíblia diz que veio uma grande fome. Essa grande fome que veio, ela foi tão assustadora, tão intensa, que Elimelec decide tomar uma decisão. Reúne toda a sua família, a sua mulher, os seus 2 filhos, e diz para eles: vamos para um lugar. Qual é o lugar? Uma terra. Qual é a terra? Terra de Moabe. Eles vão para esse lugar. A história vai dizer que chegando lá, Elimelec vai morrer. Os 2 filhos, Malom e Quilion, vão casar com 2 mulheres moabitas.
O nome de uma é Orfa, o nome da outra é Ruth. 10 anos dura esse casamento, até que a morte bate novamente na porta da casa de Noemi. E agora ela vai enterrar os seus 2 filhos, o Malom e o Quilion. O que se tem dentro dessa casa é simplesmente 3 viúvas chorando pela morte dos seus maridos. Só que Noemi vai receber uma mensagem. Essa mensagem, ela está carregada de informações. E o que tem nela é o quê? Noemi volta para Belém, porque o tempo da crise passou e chegou o tempo da colheita. Ela reúne as suas 2 noras, Ruth e Orfa, e diz para elas: voltem para suas famílias, porque nem se eu quiser ter outros filhos, daria tempo deles crescer para casar com você. Você conhece a história. A Bíblia diz que Orfa se despede, vai embora. E Ruth olha para a sogra e diz: eu vou com a senhora para onde a senhora for. Eu te contei essa história de pano de fundo até para você se situar da história. Mas eu queria trazer algumas lições aqui do verso 1, e a gente vai caminhar do verso 1, do capítulo 1 até o capítulo 4. Nós vamos caminhar aqui em alguns minutos aqui. A primeira verdade que esse texto vai trazer aos nossos corações está no verso 1. É que a terra onde eles moram é Belém de Judá. Qual é o nome da terra? Belém de Judá. O nome Belém significa casa do pão. O nome Judá significa louvor. Então, Belém, casa do pão. Judá, louvor. Quando você junta as duas palavras, Belém de Judá quer dizer casa do pão, terra do louvor. Então, na terra que deveria ter pão, na terra que deveria ter comida, na terra que deveria ter alimento, só tem o nome. Comida mesmo, Janaína? Não tem. O fato de não ter pão estabelece uma crise. E essa crise vai fazer com que Elimeleque tome uma decisão. E qual é a decisão que ele vai tomar? Procurar pão em outro lugar. A fome fez Elimeleque peregrinar. Você está com a Bíblia aberta? Olha o verso 1. O verso 1 tem uma palavra aqui, na 4ª linha, escrito peregrinar. Se você tem a Bíblia aí e tem essa palavra peregrinar, circula ela aí na sua Bíblia. Porque essa palavra peregrinar, ela tem uma conotação que vai dar um direcionamento para a tua vida nessa noite. Por quê, pastor? Porque a ideia de peregrinar aqui no texto não é só caminhar. A ideia de peregrinar aqui é alguém que decide sair sem direção, mas com vontade de ser socorrido. Pastor, vou explicar para você. A palavra peregrinar aqui, quando diz que Elimeleque peregrinou, ela está dizendo assim: ele não está saindo atrás de um propósito, mas ele está saindo em busca de uma solução. Aí eu vou te dar outro texto, para você entender o que eu estou dizendo. Juízes capítulo 17, versos 7 e 8. Preste bem atenção que eu estou falando da palavra peregrinar. Elimeleque decide sair para peregrinar. Lê o texto, por favor. E havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Achasse o quê? Comodidade. Continua. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. Escute. Olha o texto. Um jovem
decide sair, peregrinar, em busca de comodidade. Toda pessoa que procura peregrinar, ela está procurando comodidade. Então redobre a sua intenção. A ideia de Ruth, capítulo 1, de Elimeleque sair de Belém de Judá, não era sair em busca de um propósito, mas a ideia de Elimeleque de sair de Belém de Judá era procurar uma solução para a sua crise, uma comodidade, uma vida confortável. Só que você leu comigo, o texto diz que é o período que os juízes julgavam. O que é isso, pastor? Elimeleque bate no peito e diz: eu não preciso de orientação de Deus e nem de orientação dos homens da terra. Quem manda na minha vida sou eu, e eu vou sair para peregrinar. Aqui está o grande problema da caminhada cristã. Quando você entende que você não precisa mais de ninguém para direcionar a tua vida. Porque o que ele está fazendo é saindo, sem estar debaixo de uma liderança divina e sem estar debaixo de uma autoridade terrena. O que Elimeleque está buscando, pastor? Comodidade. Ele não está preocupado com o ambiente. Olhe para mim, escuta. Porque na mudança, o que vale não é a velocidade, é o foco. Vou de novo. Numa mudança, o que vale não é a velocidade, é o foco. Só que tem muita gente que está tão apressada em viver mudanças que ela não tem foco mais. Você conhece alguém que muda e muda e muda e nunca tem foco para nada? Aí você chega nela e pergunta: por que você está vivendo mudanças? Para onde você está indo? Aonde você quer chegar? E a resposta dela é: eu não sei de nada, eu só quero mudar. Esse é o problema de Elimeleque. Porque Elimeleque é alguém que quer sair. Por que ele quer sair, pastor? Porque o lugar que ele está causou problema. Tem uma crise. Você deve conhecer alguém. E eu estou debaixo de uma autoridade de Deus para falar isso aqui essa noite. Você deve conhecer alguém que diz assim: eu estou com um problema e eu preciso mudar. Eu preciso mudar de emprego. Eu preciso mudar de relacionamento. Eu preciso mudar de igreja. Eu preciso mudar de cidade. Eu preciso mudar. Porque se eu mudar, o problema vai resolver. Mas glória a si, toda pessoa que se comporta assim, ela está vivendo mudanças atrás de mudanças para tentar resolver o problema. Só que essa pessoa nunca teve compromisso com o local que ela estava. Agora, pasme vocês o que eu vou dizer. Eu fui ler uma pesquisa hoje americana. E pasmem os senhores. Se em 5 anos você já mudou de igreja 3 vezes, o problema nunca foi a igreja. Se em 5 anos você mudou 3 vezes de igreja, o problema nunca foi a igreja. Segunda coisa que eu aprendo no texto: não deixe que as necessidades te levem ao desespero. Porque a decisão de Elimeleque foi precipitada. Ele se deixou levar por causa do desespero. Diga comigo: desespero. Diga mais alto: desespero. Preste bem atenção nisso aqui. Ele reúne a sua família e diz: vamos para uma terra. Qual é a terra? Moabe. Pastor, a terra de Moabe era uma terra amaldiçoada. Da onde veio essa terra? Abre comigo, vamos de Bíblia, Gênesis capítulo 19, verso de número 36. Olha o texto. Gênesis 19, verso de número 36 e 37. Lê, por favor. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai.
E teve a primogênita um filho e chamou o seu nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. Preste bem atenção. Moabe é fruto de uma relação incestuosa do pai com uma filha. Preste bem atenção. Moabe veio de orgia, veio de sexualidade, veio de coisas desagradáveis. Aí, para piorar as coisas, quando o povo começa a caminhar pelo deserto, Deuteronômio capítulo 23, verso de número 3, Deus vai dar algumas ordens, alguns direcionamentos. Aí olha o que vai acontecer, Deuteronômio 23, verso 3. Lê, por favor. Nenhum moabita ou moabita, amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Olha o que Moisés está dizendo que Deus mandou. A turma dos moabitas, nem a 10ª geração deles vão entrar no meio do povo de Israel. É uma terra amaldiçoada. Então a terra de Moabe é uma terra de pecado, porque é fruto de um pecado. Para você entender, Fabrício, o que Moisés estava dizendo é: não pode ter nem casamento entre o povo de Deus, o povo de Israel com os moabitas. Aí o abençoado do Elimeleque reúne a sua família e diz: vamos para a terra de Moabe. Olha a liderança deste homem. Você que é casado e é pai aqui, marido, ou você que é mulher sozinha, olha a liderança desse homem. Eu não estou preocupado se a terra é amaldiçoada, eu só quero tirar minha família daqui, da casa do pão, e levar para lá. Esse é o grande problema, pastor Jonathan. Porque ele sai do ambiente da casa do pão e vai para a terra amaldiçoada. E todas as vezes que você caminha debaixo de uma direção de Deus, você precisa tomar as decisões da sua vida debaixo daquilo que o céu tem para a sua vida. Elimeleque não está se importando se a terra é amaldiçoada. Sabe qual é o grande problema da vida? E eu estou pregando para a gente aqui essa noite. Escuta, tem pessoas que estão me ouvindo aqui essa noite, que você tem deixado ser levado pelas necessidades que tem batido na porta da tua casa. Tome cuidado, porque essas decisões que tem batido, essas necessidades, pode custar muito caro para você lá na frente. Por quê? Porque Moabe era uma terra de gente orgulhosa. Diga comigo, orgulhosa. Soberba. Não, diga mais alto, orgulhosa. Soberba. Então preste bem atenção. Elimeleque está saindo de Belém de Judá, terra do pão, e está indo para uma terra orgulhosa e de gente soberba. Sabe o que é interessante? Irmã Luzia, missionária irmã Luzia, é que Ruth nasceu em Moabe, mas ela nunca foi de Moabe, ela sempre foi de Belém de Judá. Mas Elimeleque nasceu em Belém de Judá, mas ele nunca foi de Belém de Judá, ele sempre foi de Moabe. Por quê, pastor? Porque gente orgulhosa só habita em Moabe. Deixa eu te falar uma coisa, orgulhoso é que nem leproso. Você nunca vai ver um leproso andando sozinho, você sempre vai ver um leproso andando acompanhado. Assim é o orgulhoso, assim é o soberbo. Ele nunca anda sozinho, ele sempre anda com alguém do lado. Então eu queria que você olhasse para alguém aí e dissesse para essa pessoa: para de ser orgulhoso, para de ser soberbo, porque se você continuar nesse orgulho e nessa soberba, o teu lugar não será em Belém de Judá, mas será nas terras de Moabe. Escute. Biblicamente, a questão de nomes para nós aqui no Brasil é muito irrelevante. Você coloca o nome da criança de Nabucodonosor, Jezabel. Só que na nossa cultura brasileira ninguém vai levar. Se você colocar o nome da sua filha de Jezabel, ninguém vai olhar para ela com os outros olhos. Se você colocar o nome dela de Dalila, ninguém vai olhar para ela com outros olhares.
Porque a nossa cultura aqui, ela não leva muito a sério essa questão de nomes. Mas a cultura deles, o nome é levado a sério. Por quê? Porque o nome define literalmente a pessoa. Então olha isso aqui. O nome Elimeleque significa meu Deus é rei. Elimeleque significa o quê? Meu Deus é rei. Então preste bem atenção. Se o nome dele significa meu Deus é rei, quer dizer que Elimeleque é o homem da casa, sim ou não? Se ele é o homem da casa, quer dizer que ele é a referência dentro dessa casa. E para melhorar, o Jeová Rafá está no nome do rapaz. Só que ele decide tomar a decisão e fugir. Aí o significado do nome vai entrar em conflito. Porque se o nome significa meu Deus é rei, ele pega a família e está dizendo: o senhor não é rei em nada, quem manda na minha casa sou eu. Reúne a mudança, põe no caminhão e vamos todo mundo para Moab. Nossas escolhas determinam o nosso futuro. Você não pode ficar tomando decisões no calor da emoção. Você não pode ficar tomando decisões no calor da circunstância, baseado somente numa resposta imediata que você teve. Porque na mente de Elimeleque, a crise ia durar para sempre. Eu vou tirar minha família porque isso aqui vai acabar. Só que eu tenho uma notícia para te dar essa noite. Não tire conclusões precipitadas da crise. E não vai para lugares aonde Deus não está. Pastor, mas é crise, eu sei. E eu vou te fazer uma pergunta, responda com sinceridade. Quantos aqui já viveu crises na sua vida? Pelo menos 2 pessoas levantou a mão, eu vou de novo. Quantas pessoas viveu crises na sua vida? Diante de uma crise, Tarcísio, você tem 3 opções. Quantas opções? Quantas opções? Suportar, fugir ou usar ela ao seu favor. Você conhece aquela mulher, e eu vou falar bem baixinho. Você conhece aquela mulher que é casada? Ela apanha do marido o tempo todo. Que ela já suporta tanto que ela não dá conta mais de sair desse embaraço. Ela não dá conta mais de denunciar, de abrir mão. Porque ela já suporta tanto a crise que isso aí não tem mais nada para ela. Tem gente que é assim. Tem gente que ele suporta tanto a crise que a crise vai matando ele por dentro. Mas tem gente que ele usa a crise ao seu favor. Ele aprende a aproveitar o problema que ele tem. Ele é um José, Poliano, que está dentro da prisão. Aí os meninos sonham e ele diz: vai acontecer isso e vai acontecer isso. Ele está usando a crise ao seu favor. Mas tem gente que se encaixa como Elimeleque, que decide fugir. Só que escute, fugir não é uma escolha diante da crise. Porque quem disse para você que fugir é a melhor opção? Quem disse para você que quando a crise chegar na tua vida, você precisa fugir? Eu tenho uma notícia para te dar aqui essa noite. Permaneça na terra do pão. Porque ainda que falte pão, Deus continua nessa terra. Ainda que falte maná, Deus fará produzir. Porque a ideia, pastor Cleito, não é sair, mas é esperar o céu conversar com você. Porque toda pessoa que foge da crise, ela está perdendo a oportunidade de aprender aquilo que o céu está querendo ensinar. Levante as mãos porque eu quero te liberar uma palavra esta noite. Mudar de geografia para fugir dos problemas não é o melhor caminho para você. Por quê? Porque quando você muda a geografia, você está deixando de viver as oportunidades que o céu tem para a tua vida. Ninguém cresce sem dor. Ninguém amadurece sorrindo. Por quê, pastor? Porque problemas se resolvem enfrentando e não fugindo. Ah, pastor, eu vou falar.
Elimeleque chega em Moabe, a morte bateu na porta da casa dele e levou ele. Ele tem quantos filhos? Quantos filhos? Malom e Quilion. Os dois vão casar com duas mulheres moabitas. Malom vai se casar com Ruth. Quilion vai se casar com Orfa. Agora escuta. O texto diz que eles ficaram. Ruth, capítulo 1, verso de número 4. 10 anos casados. Quantos anos? Quantos anos? Agora presta atenção. Se eles ficaram 10 anos casados, eles não engravidaram. E eles não eram estéreis, Maximiliano. Porque se as meninas fossem estéreis, a Bíblia faria questão de registrar. Porque ela fez questão de falar isso. Então por que não engravidaram em 10 anos? Porque Deus não permite ninguém gerar projeto fora do que Ele determinou. Vou repetir. Deus não permite ninguém gerar projeto fora do que Ele determinou. Sabe quando que Deus vai honrar você? Deus nunca vai honrar você quando você estiver fora do projeto dele. Porque não existe frutificação quando você está no lugar errado. Não tem como você crescer, não tem como você prosperar, não tem como as coisas andar para a sua vida quando você estiver no ambiente errado. Eles saíram de Belém por causa de quê? Por causa que não tinha pão. Chegaram em Moabe, tem pão, mas eles não conseguem gerar filhos. Então escuta o que eu vou dizer para você essa noite. Escute, sempre que você andar fora da direção, você vai encontrar um problema maior. Pastor, sempre que você andar fora da direção, você vai encontrar um problema maior. Por quê? Porque o caminho de Elimeleque levou ele à morte e aos seus filhos. Vou te dar um texto, Provérbios 14. Vamos, meus filhos. Provérbios 14, verso 12. Entenda uma coisa. Sempre que você andar fora da direção de Deus, você vai encontrar um caminho, um problema maior. Lê. Provérbios 14, verso 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos Não, lê da de morte. novo, lê de novo. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Aí eu te pergunto, Jéssica, como que em 10 anos, Mangloraci, na terra que tinha pão, que é Moabe, morre Elimeleque, Malom e Quilion, e em Belém não morre ninguém? É porque mudar de igreja não resolve, mudar de emprego não resolve, trocar de casamento não resolve, mudar de cidade não resolve, se você não mudar. Eu vou mudar de igreja, vou mudar disso. É você que precisa de mudança. Só que essa noite Deus está gerando maturidade em crente aqui essa noite. Deus está gerando maturidade em pessoas aqui essa noite, para você entender que não é as mudanças que você precisa fazer, é você que precisa mudar, é você que precisa fechar a fonte do problema, e você vai começar a viver as promessas de Deus. Tem alguém entendendo essa palavra? Depois que Noemi enterra o marido e enterra os 2 filhos, o que sobra dentro da casa dessa mulher são 3 viúvas. Quantas viúvas? Noemi está vivendo dentro da casa dela, irmã Selma, tragédias psicológicas, familiar e financeira. Quem nunca passou por isso? Problemas psicológicos, familiar e financeiro. Quem nunca passou por isso, atira a primeira pedra. Ela chama as 2 noras e diz assim: não tem como vocês me acompanhar mais, porque eu fiquei sabendo, eu recebi um WhatsApp, a minha amiga mandou mensagem para mim e disse que eu posso voltar para Belém, porque a crise foi embora e chegou o tempo da colheita. Aí ela chama as 2, eu gosto disso aqui. Eu falei para a Rosana ali agora há pouco,
Talvez um dos textos que eu mais amo da Bíblia, da história dessa mulher aqui. Eu fico horas aqui falando com vocês sobre ela. Porque ela chama as duas. A primeira é a órfã. Órfã! Tem como eu gerar filho. Para você casar, não. Aí olha o texto. Ruth 1, verso 14. Olha o texto. A Bíblia diz: então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra. Mas ela beija a sogra, Fabrício. E a Bíblia diz: e voltou e foi embora para as terras de Moab. Sabe o que Orfa representa? Aquelas pessoas que preferem voltar para o passado do que adiantar para o futuro que Deus tem. Sabe que tem uma coisa que eu preciso falar para você aqui essa noite. A órfã é aquela pessoa que não vai caminhar com você o resto da vida. A órfã, ela vai só até um ponto. Vai chegar uma hora que você precisa dar tchau para a órfã. Porque ela não caminha no mesmo propósito. Ela não tem a mesma visão. Ela não tem o mesmo projeto. Ela não tem a mesma paixão. Então ela vai chegar só até um ponto na tua vida. E Deus vai te dar maturidade para você entender que a órfã precisa partir. A órfã não vai ficar para sempre. Aí eu gosto disso aqui, Janaína, porque a Bíblia diz que a órfã fez o que com a sogra? Cuidado com os beijos que estão te dando por aí. Porque nem todo mundo que te beija aplaude e caminha com você. Judas disse assim: aquele que eu beijar, esse é o Cristo. Cuidado. Só que, enquanto a órfã vai, fica a irmã Ruth. Eu gosto da irmã Ruth. Porque a irmã Ruth, a Bíblia diz que ela se apega. Ela o quê? Se apega. Aí ela olha para a sogra e diz assim: não me impeças de ir com você. Ruth representa, Fabrício, toda pessoa que abandona o passado e decide seguir para um futuro com Deus. Glória, glória. Deus está levantando Ruths aqui essa noite. Eu queria pelo menos 5 Ruths aqui essa noite. Deus está levantando Ruths aqui essa noite. O que é Ruth, pastor? É aquelas que diz não para o passado e diz: eu vou avançar para o futuro que Deus tem reservado para mim. Ela olha para a sogra e diz: o seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe qual é a pior coisa da vida? Sabe qual é? A pior coisa da vida é você projetar um futuro sem Deus estar nele. Vou de novo. O que Deus está falando aqui. A pior coisa da vida é você começar a fazer projetos e Deus não está nele. Então eu vou te dar um conselho debaixo da autoridade de Deus essa noite. Analise bem esse projeto que você está fazendo. Porque se Deus não está nele, meu conselho para você: rasgue esse projeto agora. Porque todo projeto que Deus não está nele afunda. Então se esse projeto é para abrir uma empresa, é para comprar alguma coisa, é para fazer qualquer coisa, se Deus não está nele, rasgue. Porque se Deus não estiver, vai dar problema. É melhor eu chorar do lado de Deus do que eu sorrir lá na frente em um futuro sem ele na minha vida. Aí a Bíblia diz que Ruth disse assim: eu vou com a senhora. Aí a sogra disse: então vamos embora. Eu gosto da Ruth, Gineton, porque a Ruth, Genaína, é aquela pessoa que te aproxima mais de Deus. Eu vou liberar para alguém aqui essa noite. Deus vai colocar uma Ruth do seu lado. Eu queria pelo menos 5 pessoas para receber isso aqui. Será que tem alguém para dar um glória a Deus? Deus vai colocar uma Ruth do seu lado que te aproxima mais de Deus. Alguém que vai mandar mensagem para você 3 horas da manhã e vai dizer:
Eu estou orando por você. Eu estou jejuando para você. Vamos para a igreja, caminha. Não é, Jéssica? A sua Ruth é a Priscila, é. Deus te deu ela de presente. Aí ela vai embora. Eu preciso terminar. Quando ela chega em Belém de Judá, na terra do pão, terra do louvor, a crise passou. Aí, a Ruth chega para a sogra e diz assim: fica dentro de casa, eu vou sair para a rua. Você conhece a história? Vou procurar uma plantação e vou procurar comida e vou trazer comida para dentro de casa. A Noemi disse: tudo bem. Aí ela vai, Fabrício. Ela vai encontrar uma plantação. Quando ela encontra essa plantação, ela começa a olhar, começa a andar por ali. De repente chega um homem bem vestido, todo na beca, botinona, chapéuzão de couro. Ele dá uma olhada assim na plantação. Dá uma olhada, dá uma olhada. Espera aí. Tem uma coisa diferente ali no meio. Chama o servo. Pois não, senhor? É impressão minha ou eu estou vendo alguém diferente no meio da plantação? Não é impressão não, tem alguém sim. Quem é essa aí? Essa é Ruth. Ruth? Quem é Ruth? A Ruth é a nora. Nora de quem? De Noemi. A Noemi de Elimeleque? Sim. O que morreu? Sim, ela era casada com um dos filhos, o Malom. Uai, como assim? A sogra decidiu voltar e ela abandonou as terras dela e veio com ela. E o que ela está fazendo aqui? Ela está procurando plantação, alguma coisa para levar. Ah, tá bom. Chama todos os funcionários aqui. Chama ela também. Aí reúne os funcionários. De um lado está os funcionários. Do outro lado tem a Ruth. Aí o nome do senhor é o Boaz. Ele olha para os servos e diz assim: eu vou dar algumas ordens para vocês e depois eu vou dar uma ordem para você. Aí ele começa com as ordens dos homens, dos servos. Ruth capítulo 2, verso 9. Olha a primeira ordem que ele deu. Capítulo 2, verso 9. Fiquem atentos ao campo onde forem colher e vá atrás dela. Parte B. Eu dei ordem aos servos para que não toque em você. A primeira ordem de Boaz para os servos era: ninguém, nenhum servo tem autorização para tocar em Ruth. Deus está gritando essa noite: Ele não permitirá que ninguém toque em você. Ninguém vai tocar em você, minha filha. Ninguém vai tocar no teu casamento, meu filho. Ninguém vai tocar nos teus filhos. Ninguém vai tocar na tua saúde. A ordem já foi liberada lá no céu. Ninguém toca em você, porque você está guardado. Quem tocar em você, pastor Cleito, está tocando em Deus. Quem tocar em você, Mangloraci, está tocando em Deus. A ordem já foi dada. Ninguém toque em Ruth. Mas aí ele vai para a segunda ordem. Capítulo 2, versos 15. Entre os feixes. Entre o quê? Os feixes. Pela cultura da época, jamais uma mulher poderia vir pegar espigas, cereais no meio dos feixes. Pela cultura da época, ela nem podia entrar dentro da plantação. Ainda mais ela que era uma estrangeira, uma moabita amaldiçoada. Olha o que Boaz está dizendo para os servos: se ela quiser entrar no meio da plantação e pegar cereal no meio da plantação, deixe ela pegar. Pastor, o que é? Boaz está dizendo: ninguém incomode essa mulher, porque ela está debaixo de uma ordem.
Eu vou dizer isso para algumas pessoas essa noite. Deus essa noite está gritando ao meu coração. A partir de hoje você vai começar a ter uma colheita na sua vida. Aí eu queria alguém para receber isso aqui. A partir de hoje você vai começar a ter colheita. Aonde ninguém pode colher, aonde ninguém pode chegar, aonde ninguém tem permissão para entrar. Assim diz o Senhor para você: vai ter colheita para a tua vida. Mas ele vai para a terceira ordem. Eu estou sentindo tanto Deus aqui em cima desse altar. A terceira ordem para os servos, verso 16. Como quer a colheita? Pega um cesto. Pega o quê? Cesto. Aí vai pegando espigas, cereais, Renaína, e jogando dentro do cesto. Era assim. Olha qual que é a ordem de Boaz para o servo. Quando você pegar, ao invés de jogar no cesto, joga no chão. Por quê? Porque essa mulher está debaixo de uma realidade. E ela vai viver a provisão de Deus. Nem que seja de espigas que estão caídas no chão. Nem que seja de conta-gota. Mas a ordem foi dada lá no céu. E a provisão para tua casa vai permanecer. Levante as duas mãos se você crê nisso aqui essa noite. Eu estou cheio de Deus para liberar isso aqui essa noite. A provisão de Deus não vai faltar na tua casa, Ruth. A provisão de Deus não vai faltar na tua família. Nem que seja de conta-gotas. Nem que seja de espigas deixadas no chão. Deus está cuidando de você. Você pode adorar, pode. Se tu olhar, Senhor, Você pode adorar. dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Escute. Vocês entenderam, servos? Entendemos. Não toque nela. Se ela quiser pegar cereal no meio da plantação, deixa. E deixa algumas espigas caídas no chão. Ruth! Pois não, senhor. Agora eu vou dar a ordem para você. A primeira ordem para você. Capítulo 2, verso 8. Ruth, essa é a primeira ordem. Escute, minha filha. Está no texto. Você não precisa ir colher em outro campo. Ruth, permaneça aqui. Mesmo que você tenha propostas, você não precisa colher em outro campo. Olhe para mim, porque eu estou debaixo de uma autoridade para dizer isso aqui. Se você está sendo tentado por uma proposta extraconjugal, não vá colher em outro campo. Permaneça no seu casamento. Permaneça com a tua esposa. Permaneça com o teu esposo. Se você está sendo tentado a ir para outra igreja, não vai, permaneça, porque o tempo de honra vai chegar para a tua vida. O tempo de frutificação vai chegar para você. Se você está recebendo uma proposta que foge dos padrões daquilo que você crê, não vá escolher em outro campo. Por quê, pastor? Porque você não precisa de outro casamento. Seja fiel no seu. Você não precisa mudar de igreja. Seja fiel à tua liderança, que Deus vai te honrar. Você não precisa receber uma proposta de suborno, uma proposta de coisa errada. Não vás colher em outro campo. Por quê? Porque Boaz tem planos para você. O Boaz está te observando. Aí a segunda ordem para Ruth. Olha o texto.
Verso 9. Que os teus olhos estejam atentos às oportunidades. Mas olha para ela e diz assim: tá vendo os servos? Tô vendo. Aonde eles forem, você vai atrás. Aonde eles caminharem, você caminha atrás. Por que isso? Você não precisa ter pressa de ir, Ruth. Andar atrás de alguém, pastor Jonathan, não quer dizer que você não vai chegar. Mas andar atrás de alguém, irmã Selma, você vê o erro que quem está na sua frente cometendo e você não comete. Porque a vida não é sobre quem chega primeiro, é sobre quem cumpre propósitos. Essa noite Deus está queimando no meu coração para liberar isso aqui. Não é quem chega primeiro, é quem cumpre propósitos. Deus está dizendo: você vai cumprir propósitos. Para mim encerrar capítulo 4. O capítulo 4 vai ter a lei do remidor. A lei do remidor, Boaz vai resgatar não só as terras, como vai casar com a Ruth. E por que Ruth tem herança? Porque Ruth andou com Noemi. Com quem você decide caminhar hoje vai definir se o seu futuro vai ser de herança ou de desgraça. Porque você fica andando com um monte de gente aí que não acrescenta nada na tua vida, só vai dar desgraça para você lá na frente. Mas quando você caminha com alguém que tem princípios, você pode ter certeza que você vai ter herança lá na frente. Aí olha, agora escuta, olha o verso 11, capítulo 4, verso 11. Lê, por favor, minha filha. Ai, não é minha filha, não é minha pastora. Lê. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunhas. De quê? O Senhor faça a esta mulher que entre na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e a ti já valorosamente em Efrata, e faça-te nome ofamado em Belém. Olha o que está dizendo. Tem duas testemunhas olhando e está dizendo assim: Boaz, essa mulher que você está trazendo para dentro da sua casa, que ela seja bênção para você. A palavra Efratá significa lugar de frutificação. Agora lê o verso 13. Põe na outra versão, minha filha, que vai ficar melhor. O verso 13. Lê o 13 para nós dar glória a Deus e ir embora. Assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Ruth foi casada com Malom 10 anos e não teve um filho. Casou com Boaz e gerou uma criança. Você consegue explicar isso? É porque todas as vezes que você está fora do propósito, você não gera nada. Você não prospera, as coisas não andam. Só que quando você caminha debaixo de um propósito, Deus te faz próspero. Deus faz você gerar. Olha o verso 17. As vizinhas lhe deram o nome dizendo: nasceu um filho para Noemi, que é o filho de Ruth. E chamaram de Obed. Este veio a ser pai de Jessé. E Jessé é pai de... Obed no hebraico é servo. É o quê? Salmão no hebraico é príncipe. E Boaz no hebraico é resgatador. Se você junta servo, príncipe e resgatador, você lembra de quem? Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, verso de número 4 e 5. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz, cuja mãe foi Raabe.
Boaz gerou a Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou a Jessé. E Jessé? Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Olha para mim, fica de pé. Raabe era o quê? Uma prostituta. Casou-se com um príncipe e tornou princesa em Israel. Ruth era moabita. Casou-se com um príncipe e se tornou princesa em Israel. Tiveram um passado terrível, mas suas gerações foram colocadas no altar. Curva sua cabeça. Deus está gerando em você maturidade essa noite, para você ser uma Ruth. Uma Ruth que não vai para outro caminho. Uma Ruth que vai ser leal, como Ruth foi leal a Noemi, mesmo diante da dor e da perda. Deus vai gerar em você maturidade, para você saber que existem pessoas que caminham com você só nos dias ruins, só nos dias maus. Mas Deus vai gerar em você uma Ruth que vai caminhar com você não só na dor, no luto, mas quando chegar o tempo do Efratá, o tempo da frutificação, ela vai estar com você. Aprenda a tomar decisões certas na sua vida. Senhor, eu oro pelos teus filhos, pedindo que o Senhor continue guardando sabedoria, graça, entendimento. Que o Senhor continue sustentando a nossa vida. É o que eu declaro agora e para todo sempre. Você pode aplaudir a Jesus.